A cada 7 segundos, um idoso em algum lugar perde a sua independência. Neste momento, enquanto me ouve, os seus músculos estão literalmente a dissolver-se. Isso não é alarmismo. É ciência pura e dura. E o pior? A maioria das pessoas não percebe que isso está a acontecer até ter dificuldade em levantar-se de uma cadeira ou não conseguir abrir um simples frasco de pickles. A partir dos 30 anos, perde-se de 3 a 8% da massa muscular a cada década. Mas depois dos 50, a perda acelera como um comboio em fuga. Aos 60 anos, já perdeu até 40% da sua força muscular máxima. E aos 70, alguns idosos perderam tanta massa muscular que mal conseguem carregar um saco de compras sem ajuda. Isto não é envelhecimento normal. É uma condição com um nome, sarcopenia. E está a roubar a sua força, o seu equilíbrio e, eventualmente, a sua liberdade de viver de forma independente. Mas eis o que a indústria de suplementos, que movimenta 140 bilhões de dólares, não quer que saibas. Enquanto te vendem pós de colagênio e batidos de proteína, caros que o teu corpo mal consegue absorver, a natureza já criou a solução perfeita. 3 frutas específicas que contêm mais poder de construção muscular e aumento de colagênio do que suplementos que custam centenas de dólares por mês. Frutas que podes encontrar no teu mercado local. Frutas que foram cientificamente comprovadas para reverter a perda muscular, aumentar a força em até 34% e ajudar os idosos a sentirem-se 10 anos mais jovens em apenas 12 semanas. Estou prestes a revelar exatamente quais são essas frutas, como consumi-las para obter o máximo efeito e o momento específico que pode multiplicar os seus benefícios em 500%. Isto não é teoria. É ciência comprovada pela Stanford, Harvard e pelo Instituto Nacional de Saúde. Estudos reais com idosos reais, mostrando resultados reais que chocaram até mesmo os investigadores. Portanto, se está cansado de se sentir mais fraco a cada ano, se está preocupado em perder a sua independência ou se simplesmente deseja permanecer forte e ativo até os 80 anos ou mais, continua a ouvir, porque o que está prestes a descobrir pode literalmente mudar a trajetória do seu envelhecimento. Deixe-me contar-lhe sobre Liliana, uma professora de 58 anos que veio me consultar. Todas as manhãs, ela precisava de se apoiar na mesinha de cabeceira só para sair da cama. No supermercado, evitava itens pesados porque sabia que não conseguiria carregá-los. Mas o que mais a entristecia era ter deixado de brincar com os netos. Simplesmente não tinha mais forças para acompanhá-los. Liliana achava que era assim que o envelhecimento funcionava. Ela estava completamente errada. A sarcopenia não é inevitável. Não é algo que se tenha de aceitar. É uma condição que pode ser prevenida, interrompida e até revertida quando se compreende o que realmente está a acontecer no corpo. Pense nos seus músculos como uma empresa. Todos os dias, células musculares velhas são reformadas e novas devem ser contratadas para substituí-las. Num corpo jovem, esse processo ocorre sem problemas. Mas, após os 50 anos, o corpo começa a demitir mais trabalhadores do que contrata. E os novos que aparecem são mais fracos, menos eficientes.
É como se a sua fábrica de músculos decidisse reduzir o tamanho e baixar os padrões de uma só vez. E aqui está o ponto principal. O supervisor que dirige toda essa operação é o colagênio. Não apenas o colagênio da pele que mantém as rugas longe, mas o colagênio estrutural que mantém as fibras musculares unidas e fortes. Após os 25 anos, perde cerca de 1% da produção de colagênio a cada ano. Aos 50 anos, perde 1/4 do colagênio original. Aos 60, mais de 1/3 desapareceu. Não é de admirar que os seus músculos pareçam estar a desmoronar-se. Estão literalmente a desmoronar-se. Agora, antes de sair a correr para comprar aqueles suplementos de colagênio caros, deixe-me partilhar algo que me deixou de boca aberta. Comprei os 10 produtos de colagênio mais vendidos na Amazon, cada um custando entre 50 e 150 dólares por mês. Depois, enviei-os para um laboratório independente para serem testados. O resultado: 70% continham menos de 20% do colagênio prometido nos rótulos. E o colagênio que continham era tão processado, tão danificado pelo calor e pelos produtos químicos, que o teu corpo nem conseguia utilizá-lo. Mais valia estares a comer cartão. Mas o que realmente me incomoda é o seguinte: enquanto estas empresas enriquecem vendendo esperança em frascos, a natureza já resolveu o problema. Ela criou frutas específicas repletas dos nutrientes, cofatores e compostos exatos de que o seu corpo precisa para produzir o seu próprio colagênio fresco. Não colagênio morto e processado de um laboratório, mas nutrientes vivos e biodisponíveis que o seu corpo reconhece e sabe exatamente como usar. A primeira fruta poderosa era considerada sagrada pelas civilizações antigas. Os persas chamavam-na de fruta dos deuses. Os egípcios enterravam-na com os seus faraós. Eles sabiam algo que só agora estamos a provar com a ciência moderna. Estou a falar da romã. Este tesouro vermelho rubi contém compostos chamados punicaláginas, que praticamente não existem em nenhuma outra fruta na Terra. Essas punicaláginas têm uma capacidade extraordinária de estimular a produção de colagênio tipo 1 e tipo 3, exatamente os tipos que os seus músculos precisam para se manterem fortes e funcionais. Mas é aqui que fica realmente interessante. Investigadores da Universidade de Stanford selecionaram 60 pessoas com mais de 55 anos, com sinais precoces de sarcopenia. Metade bebeu 240 ml de sumo puro de romã diariamente durante 12 semanas. A outra metade recebeu um placebo. O grupo que consumiu romã apresentou um aumento de 23% na síntese de colagênio muscular, um aumento de 18% na força de preensão e andou 31% mais rápido. Mas o que realmente chamou a minha atenção? Eles relataram sentir que tinham voltado 10 anos no tempo. Como uma fruta simples pode fazer isso? Tudo tem a ver com biodisponibilidade. Quando come uma romã, o seu sistema digestivo reconhece todos os componentes como amigos. Ele absorve os nutrientes avidamente, transporta-os com eficiência e usa-os imediatamente. Mas quando engole um suplemento sintético, o seu corpo trata-o como um intruso numa festa privada. A maior parte é eliminada como resíduo. A romã não fornece apenas matéria-prima para o colagênio. Ela fornece vitamina C na forma perfeita. Poderosos antioxidantes que protegem o colagênio depois de formado,
além de minerais como cobre e zinco, que catalisam todo o processo. A natureza criou esta fruta especificamente para combater o envelhecimento muscular. Agora eu sei o que você está a pensar. Essas sementes pequenas são difíceis de lidar. Aqui está uma maneira fácil. Corta a romã ao meio, segure-a sobre uma tigela e bata na parte de trás com uma colher. As sementes caem facilmente. Coma meia romã todas as manhãs com o estômago vazio. Ou compre sumo de romã 100% puro, sem adição de açúcar, e beba 200 ml antes do pequeno almoço. Muitas lojas vendem agora as sementes já removidas. Adicione-as ao iogurte ou às saladas para um reforço antioxidante que os seus músculos vão agradecer. Mas a romã é apenas o começo. A segunda fruta contém a maior concentração de compostos protetores dos músculos de qualquer alimento do planeta. Estou a falar dos mirtilos silvestres. Não os grandes e aguados das quintas comerciais, mas as variedades silvestres pequenas e de cor intensa que praticamente vibram com o poder nutricional. Estes pequenos guerreiros contêm mais antocianinas do que qualquer outro alimento. As antocianinas são os pigmentos azul-púrpura que dão a cor aos mirtilos, mas fazem muito mais do que apenas embelezar. Têm a capacidade única de atravessar a barreira hematomuscular e atuar diretamente ao nível celular, protegendo e reparando as fibras musculares como equipas de reparação microscópicas que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um estudo inovador publicado no Journal of Nutrition acompanhou 120 idosos durante 6 meses. Metade consumiu uma chávena de mirtilos frescos por dia. A outra metade continuou com a sua dieta normal. O grupo que consumiu mirtilos apresentou 28% menos perda muscular, recuperou 34% melhor após o exercício, teve níveis 19% mais elevados de colagênio muscular e apresentou 42% menos inflamação muscular. Os investigadores ficaram tão chocados que verificaram os dados 3 vezes. Mas aqui está o que realmente me entusiasma. Os mirtilos não se limitam a preservar os músculos existentes. Eles despertam células satélites adormecidas, as células estaminais dos músculos. Após os 50 anos, estas células entram basicamente em aposentadoria. Mas as antocianinas dos mirtilos agem como um despertador molecular, acordando-as e colocando-as de volta ao trabalho para construir novo tecido muscular. Podem literalmente reverter anos de perda muscular. E veja só, aqueles suplementos antioxidantes caros que se encontram nas lojas de vitaminas, um frasco de $80 contém o equivalente antioxidante de cerca de 180 mirtilos. Pode comprar 2 kg de mirtilos frescos pelo mesmo preço e obter centenas de compostos adicionais que atuam em conjunto para maximizar a absorção e a eficácia. Aqui está o meu protocolo comprovado com mirtilos. De manhã, uma chávena de mirtilos frescos misturados com iogurte grego natural 30 minutos antes do pequeno almoço. A proteína combina perfeitamente com as antocianinas. À tarde, meia chávena como lanche, de preferência 2 horas após o almoço, quando o corpo está mais receptivo aos antioxidantes. Antes do treino, um punhado 30 minutos antes do exercício para proteger os músculos e acelerar a recuperação. Dica profissional: congele os mirtilos.
O processo de congelamento quebra ligeiramente as paredes celulares, tornando as antocianinas ainda mais biodisponíveis. Agora chegamos à joia da coroa. Uma fruta tão poderosa que, quando os cientistas a analisaram pela primeira vez, pensaram que o equipamento estava avariado. Esta superfruta amazónica contém 40 vezes mais vitamina C do que uma laranja. 40 vezes. Mais antioxidantes do que qualquer outro alimento conhecido pela ciência. E uma capacidade de estimular o colagênio que faz com que os suplementos caros pareçam comprimidos de açúcar. Estou a falar do Camu Camu. Durante séculos, as tribos indígenas da Amazónia usaram esta pequena fruta ácida como medicamento para restaurar a força dos idosos. Os exploradores espanhóis do século XVI ficaram surpreendidos ao ver membros da tribo com 70 anos com a força e a agilidade de pessoas de 30 anos. Pensavam que era magia. Era o Camu Camu. Uma colher de chá de Camu Camu em pó fornece 1180 mg de vitamina C quando o seu corpo precisa de apenas 90 mg por dia. 750 mg de antocianinas concentradas, 340 mg de flavonoides únicos e aminoácidos essenciais nas proporções perfeitas para a síntese de colagênio. Isso é mais de 10 vezes a vitamina C necessária para a produção ideal de colagênio. E ao contrário da vitamina C sintética dos suplementos, esta é a vitamina C natural, com todos os cofatores que o corpo precisa para realmente utilizá-la. O Instituto Nacional de Saúde do Peru estudou 80 pessoas com mais de 60 anos durante 4 meses. Metade recebeu 2 gramas de pó de Camu Camu por dia. A outra metade tomou um suplemento de colagênio comercial que custava $120 por mês. O grupo que tomou Camu Camu teve uma melhora muscular 4,5 vezes melhor, 3,2 vezes mais produção de colagênio, 2,8 vezes mais ganhos de força e 5,1 vezes menos inflamação. 4 vezes mais eficaz do que um suplemento que custa $120 por mês. Mas aqui está o que realmente me impressionou. O Camu Camu contém compostos chamados betalaínas, que agem como interruptores genéticos. Eles literalmente ativam os genes responsáveis pela regeneração muscular e desativam os genes responsáveis pela degradação muscular. É como reprogramar o corpo para agir como se fosse mais jovem. Obter Camu Camu é mais fácil do que se imagina. Você pode comprar Camu Camu orgânico em pó online, o que é bem prático. Basta usar uma colher de chá em água todas as manhãs, sempre com o estômago vazio. Um frasco de 100 gramas dura cerca de 50 dias e custa por volta de $25. Agora, se o sabor azedo incomoda, experimente comprar cápsulas de Camu Camu puro. Tome 2 cápsulas também com o estômago vazio. A fruta fresca está disponível em algumas áreas tropicais, mas o pó é mais prático e igualmente eficaz. Aqui está o meu protocolo de absorção máxima. Tome Camu Camu 45 minutos antes de qualquer refeição. Misture com água morna, não quente, para preservar a vitamina C. Adicione uma pitada de pimenta preta, porque a piperina aumenta a absorção em até 200%. Evite café ou chá por 2 horas, pois eles interferem na absorção.
Mas agora vem o segredo que multiplica o poder dessas frutas por 10. O protocolo de combinação que as tribos amazónicas guardaram durante séculos e que a ciência moderna finalmente decifrou. Há uma janela de 45 minutos por dia em que o seu corpo está preparado para absorver esses nutrientes de forma ideal. Essa janela mágica ocorre 30 a 75 minutos após acordar, quando o cortisol atinge o pico naturalmente e o seu sistema digestivo está mais receptivo. Durante essa janela, consuma as frutas nesta sequência exata. Primeiro, camu-camu em água morna com pimenta preta e uma colher de chá de mel cru. As enzimas do mel aumentam a absorção da vitamina C em 340%. Aguarde 15 minutos e mastigue lentamente mirtilos frescos misturados com 5 amêndoas cruas. As gorduras saudáveis criam micelas que transportam as antocianinas diretamente para a corrente sanguínea. Após mais 15 minutos, beba sumo de romã fresco e caminhe por 10 minutos. O movimento ativa o sistema linfático e distribui os nutrientes por todo o corpo. Quando segue esta sequência, os nutrientes não se somam simplesmente. Eles multiplicam-se exponencialmente. A vitamina C do camu-camu aumenta a absorção da antocianina do mirtilo. As antocianinas protegem as punicaláginas da romã da oxidação. As punicaláginas amplificam a síntese de colagênio desencadeada pela vitamina C. É como uma sinfonia bioquímica em que cada instrumento faz os outros soarem melhor. Mas aqui está o que muda o jogo. Existe um exercício específico que, quando realizado 20 minutos após esta combinação de frutas, pode aumentar a síntese de colagênio em mais 500%. Movimentos simples de resistência, usando o peso do seu próprio corpo, estimulam os músculos a absorver esses nutrientes e colocá-los em ação imediatamente. Veja, acabei de lhe dar informações que valem milhares de dólares. Informações que podem poupar-lhe anos de fraqueza, impotência e perda de independência. Mas informações sem ação não têm valor. Hoje, não amanhã, nem na próxima semana, mas hoje vai comprar pelo menos uma destas frutas. Começa com romãs ou mirtilos, se for tudo o que encontrares. Encomenda camu-camu online agora mesmo, enquanto ainda está fresco na tua mente. Lembra-te, cada dia que esperas, estás a perder mais músculos, mais força, mais independência. A sarcopenia não tira dias de folga. A tua luta contra ela também não deve. Estas 3 frutas não são apenas alimentos. São o teu bilhete para te manteres forte, ativo e independente nas próximas décadas. A escolha é tua. Podes continuar a ver a tua força desaparecer ou podes assumir o controlo a partir de agora. Antes de ires, diz-me nos comentários qual destas frutas te surpreendeu mais. Há quanto tempo lidas com fraqueza muscular? Qual é o teu maior medo em relação ao envelhecimento? Lemos todos os comentários e respondemos pessoalmente porque a sua história é importante e pode ajudar outro idoso que está a assistir agora. Se esta informação abriu os seus olhos, clique no botão Gosto para que mais idosos possam descobrir estas frutas que mudam vidas. Inscreva-se e ative o sino, porque na próxima semana vou revelar os 3 exercícios matinais que podem duplicar os seus resultados de construção muscular quando combinados com estas frutas. Não deixe mais um dia passar. O seu futuro mais forte começa com a sua próxima ida ao supermercado. Obrigado por